Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cripto TV e agora o 21 Minutos Podcast com o Augusto do Azul do Fusca. Bom, Augusto, é um prazer ter você aqui, cara, conosco. Vamos fazer um bate-papo bem interessante aí. Brevemente, fala pra gente quem que você é, porque daqui a pouco a gente vai te perguntar como que você entrou no mundo de cripto. Fala aí. Começar como eu começo todos os vídeos do meu canal. Então, fala pessoal, aqui quem fala é o Azul e seja bem-vindo, né, ao nosso podcast que estamos gravando hoje. Eu sou o Azul, né, numa brincadeira Azul do Fusca, porque eu tive um Fusca já e começou lá em 2017, quando eu criei esse usuário do Instagram, e daí quando começou a estourar as coisas do TikTok, eu comecei a vir para o YouTube, eu acabei não mudando de nome, continuei Azul do Fusca, então, enfim, quem quiser conhecer mais, entra lá no canal depois e fala sobre isso. Mas eu sou um minerador de criptomoedas, né, minerador principalmente na área de GPUs, agora eu estou entrando na área de ASICs também, estou na própria mineração de Bitcoin, mas é isso aí, estamos de pouquinho em pouquinho aprendendo, já sou bem veterano no mercado de cripto, né, em conhecimento do Bitcoin, enfim, das criptomoedas, mas na mineração mesmo sério, comecei agora em 2020, mas isso a gente vai desenrolando aí nas perguntas. E eu acho que é isso. Show! Não, ótimo, bom demais. O seu canal, então, do YouTube é Azul do Fusca mesmo, correto? Isso, Só todas as para. minhas redes sociais é @Azul do Fusca, tanto aqui, Telegram, Instagram, TikTok, você vai encontrar as @Azul do Fusca. Beleza, fechou. Então vamos começar as perguntas. Eu vou soltar o timer aqui e vou fazer as perguntas. Vamos lá. Bom, quando e como conheceu criptos e o que mais te atrai neste mundo? Cara, primeiro contato que eu tive com o BTC direto, né, que eu conheci realmente o Bitcoin mesmo, foi lá em 2011, né, então eu conheci como funcionava o Bitcoin, o que ele era. Lógico que eu tenho 25 anos, então naquela época eu era só um piazinho, né, então não tinha, nem trabalhava ainda, não tinha dinheiro para gastar com isso. Eu lembro que na época eu falei com meu pai, tentei convencer ele sobre essa questão de criptomoeda e tudo mais, ele comprar e deixar guardado, não deu muito certo. Eu acho que todo mundo tem alguma história assim, né, que começou lá atrás e deixou passar. Mas na parte de mineração, com o que eu trabalho mesmo, foi lá em 2014, e aí que eu comecei a ter uma noção dessa parte de validação, do quão importante era a mineração para a validação de rede das criptomoedas e tudo mais. Peguei 2014, 2017, e daí voltei agora em 2020, sério mesmo. O que me atrai nas criptos é justamente essa questão de liberdade, não na parte de descentralização e tudo mais, mas a parte de liberdade do quê? Em que sentido? Tanto um cara que tem muita grana, quanto um cara que tem pouco dinheiro, ele pode comprar alguns satoshis, ele pode comprar qualquer outra criptomoeda que seja, pode entrar numa corretora e pode comprar, e pode estar fazendo dinheiro com isso. Né? Não só dinheiro, mas também está se liberando um pouquinho das moedas fiat, né? Que desde isso eu posso falar, desde que eu era muito novo, eu entendo que moeda fiat não é não é a nossa salvação, não é algo que a gente precise aí ou tenha que depender dela. Lógico que o BTC ainda não está nesse ponto, né? Nessa parte de realmente trocar, a gente não precisar mais usar moeda fiat, mas é algo que eu espero que aconteça e é isso que me cativa nas criptomoedas. Perfeito. Hoje, só para complementar, hoje tu trabalhas com mineração mesmo. A tua profissão é mineração e instalação de rig, esse tipo de... Isso. Eu tenho investimentos, né? Porque uma das coisas que eu sempre preguei no canal é essa parte de diversificação, não só na mineração, mas também em outras questões, né? DeFi, NFT, enfim, várias coisas dentro das criptomoedas. Mas sim, eu sou aquele investidor louco que 90% do meu patrimônio está atrelado a criptomoedas, seja nas rigs de mineração, seja em ASIC, seja em criptomoeda mesmo, né, em corretor, em cold wallet, enfim. Mas 90% do meu patrimônio hoje está em criptomoeda, 10% está em outras, né, FIIs, enfim. Perfeito. Muito bom. Então, Breno. Então vamos para a segunda pergunta, Azul. E qual que é a tua estratégia de investimento? Você falou que já que tem uma diversificação, digamos assim, na parte de criptomoedas, o que já é algo bem legal, que a gente não escuta muito falar, mas você, além de, claro, se dedicar à parte de mineração, faz trade, faz buy and hold, como é que você trabalha os seus investimentos? Por muito tempo, né, como a minha área de mineração, ela se atrelou muito à mineração de Ethereum, né, por muito tempo eu minerei e segurei Ethereum, né, justamente porque o minerador, ele tem, a maioria dos mineradores, tá, na verdade a gente tem 3 perfis de minerador, a gente tem aquele que compra, que minera e vende a moeda já,
né? Então ele minera, está ali recebendo a moeda diariamente, semanalmente, mensalmente, e ele vende para poder pagar o investimento. Temos um minerador que faz um meio a meio, né? Vende 50%, vende 70%, segura 30% e holda uma parte, e tem aquele que holda 100%. A maioria dos mineradores, descartando essa parte daqueles que investiram e estão querendo pagar o investimento, são aqueles holders. Por muito tempo eu fui holder, né? Eu minerei e segurei por conta do que aconteceu em 2014, quando eu minerei a primeira vez, que eu deixei de lado, minerei e larguei de mão. 2017 a mesma coisa. Quando eu voltei em 2020, eu voltei com essa percepção do que, se eu tivesse minerado e segurado a moeda naquela época, eu estaria com um valor muito maior hoje, né, por ter holdado. Por muito tempo eu fiquei segurando Ethereum, porém eu notei que o interessante seria ser aquele meio termo, né? Aquele que segura um pouco da moeda e aquele que faz um pouco de swing trade. Durante esse período de 2021, não só na mineração, mas qualquer outro investimento, qualquer outro investidor de cripto viu que o mercado estava muito turbulento. Então eu estava, né, viajando o Brasil inteiro para montar rig, estava ocupado a mente em várias outras coisas, então eu não conseguia fazer esse trade, esse swing trade, muito menos day trade ou qualquer outro tipo de trade. Então, eventualmente hoje, né, que a gente está um pouquinho, depois da mesclagem do Ethereum, a gente está um pouquinho mais tranquilo, aí eu faço um swing trade aqui e ali. Então eu minero um pouco, eu vou lá, pego aquele valor, eu trabalho com ele um pouco, então eu boto lá uma posição de compra e de venda, de vez em quando. Então, assim, é swing trade, né? O meu hoje, do que eu faço com o dinheiro da mineração, é um swing trade, mas eu não me aventurei ainda nem em futuros, nem em day trade, porque isso, né, a gente tem que ter tempo de tela, tem que ter tempo de estudo, isso é uma coisa que leva um pouquinho mais de esforço e eu não posso estar fazendo isso agora. Gerenciamento de risco. Só uma curiosidade, você falou que teve um gap aí de tempo que você ficou fora do mercado cripto. Foi por desilusão com as criptos? Foi por algo pessoal mesmo? Ou foi algo relacionado ao mercado? Eu acho que na verdade todo mundo tem aquele fato de que, assim, por mais que acredite naquela questão, não é o momento, sabe? Por mais que eu me arrependa de não ter investido lá em 2011, 2014, 2017, eu entendo que aquilo serviu como aprendizado para mim hoje, para saber que realmente eu estou no mercado e eu não vou sair dele. Né? Então, esses períodos, eles aconteceram, eu estava com outra coisa na cabeça, eu estava trabalhando em outras coisas, né? Eu já trabalhei de tudo quanto é coisa, trabalhei de pintor, trabalhei de pedreiro, trabalhei em loja de informática, enfim, eu sempre tive essa paixão por informática, por isso que a mineração, né, me cativa mais do que qualquer outra questão dentro da criptomoeda, mas esse gap foi justamente porque eu não estava naquele período de realmente acreditar 100% ou que eu poderia estar dedicando meu tempo àquilo. Lógico que foi um pouco de comodismo, da gente deixar passar as oportunidades e também, né, ser cativado por momentos onde o mercado estava em alta. Em 2017 a gente teve aquele pico lá do BTC, aí estava lá no alto, no ápice das notícias, então por isso que eu me interessei naquela época de novo. Aí chegou 2018, larguei de mão. Isso vai acontecendo com o tempo normal. Agora 2020, quando eu voltei, eu vi, não, o mercado ele está reagindo, eu já entendi que ele tem os seus altos e baixos, tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa, só que eu não vou largar de mão como eu fiz em 2014 ou em 2017. Então foi por isso que houve esse gap aí de tempos em tempos. Legal. Perfeito. Show. A próxima pergunta meio que já foi respondida. Como você começou no ramo da mineração, já foi. Podemos pular para a próxima. Então, minerar ou... Até porque você falou de DeFi, né? Eu não imaginava que você ia falar de DeFi, tá? Mas, primeira coisa, vamos separar mineração ou DeFi e por quê? E depois que o Ethereum virou Proof of Stake, o que faz sentido para você minerar? Como eu disse já antes, eu acho que os dois, né? Quem pode, na verdade, eu recomendaria os dois. Acontece, né? Como aconteceu essa questão da mesclagem, as recompensas elas mudaram muito. Não sei se a gente pode falar em valor aqui, mas no mês Claro. anterior à mesclagem, as minhas rigs de mineração elas estavam fazendo algo em torno aí de 42, 43 limpo, descontando a energia por mês, né? A energia é um fator grande dentro da mineração. Reais. Isso, em reais. Então ela está fazendo 42, 43 limpo por mês, e agora a gente está numa recompensa aí, já considerando também o custo de energia, algo em torno aí de 2, 3 mil por mês. Então caiu relativamente. Para quem tem custo de energia é complicado. Nossa.
Isso eu tô falando na mineração... 90%. Exatamente. Isso eu tô falando na mineração de GPU. Agora que eu tô entrando no mercado de mineração de ASIC, de BTC e tudo mais, esses paybacks eles são um pouco diferentes. Lógico que se a gente coloca na equação o fator custo de energia, começa a complicar um pouco a situação. Eu acho que para quem entende do mercado de DeFi, para quem está começando a estudar agora o mercado de DeFi, eu acho que seja interessante, é algo diferente, é algo que é mais evoluído do que a própria mineração de cripto, né? Então seja mais interessante. Mas eu sempre digo que assim, se você pode investir os dois, se você, eu tenho 100 mil reais para investir, vou jogar tudo em DeFi? Não, diversifica, coloca que seja lá 10 mil reais na mineração mesmo, só para você entender o mercado, eu acho que é importante, né? O cara que é um investidor, o cara que está dentro do mercado de criptomoedas, ele entender a importância da mineração, entender como é que funciona essa questão de validação de dados e tudo mais, até porque, como eu falei para vocês, o mercado ele tem altas e baixas, então quando a gente pode ser que daqui a alguns anos, ou no próximo halving do BTC em 2024, a gente tenha mais um ciclo de alta e o pessoal comece a questionar de novo se vale a pena ou não entrar na mineração. Então, é interessante você saber do mercado antes que ele entre nesse ciclo de alta, né? Eu acho que é diversificar. Hoje eu tenho nos dois porque eu posso ter nos dois, né? Então, diversificar. E o que está mais rentável hoje para minerar? Não sei se tu pode falar isso. Com GPU, né? Cara, com GPU a gente sabe que a placa de vídeo ela é muito versátil, né? Você consegue minerar vários algoritmos, várias moedas. O que está mais rentável minerar hoje é a moeda Caspa, tá? É a sigla KAS e Radiant, RXD. Então são essas duas moedas aí que estão durante um mês e pouco já se mantendo aí no topo da rentabilidade. Lógico que tem outras moedas mais seguras, assim, que se for para só minerar e rodar, Ethereum Classic, né? Tem Ergo. Várias outras moedas. Isso, a Ergo. Então tem várias outras moedas que você pode ir lá colocar e deixar minerando. Embora eu acho que é mais interessante você minerar essas moedas no topo da rentabilidade, vender as moedas e aí comprar dessas moedas que você quer rodar. Né? Mas porque então, vai ser pelo que você falou, hoje para você está sendo mais interessante minerar até mesmo o próprio Bitcoin. Então, olhando nesse quesito de paybacks, né, se a gente desconsiderar o custo de energia, eu acho que é mais interessante entrar na mineração de Bitcoin, por dois fatores, justamente porque o payback é menor e também pelo fato de que você tem uma menor como é que eu posso falar? Varia menos a parte de dificuldade na recompensa. Não estou falando na parte de rentabilidade, porque isso vai variar de acordo com a recompensa de quanto que está valendo o Bitcoin, né? Mas sim a quantidade de satoshis que você está minerando por dia, por mês, enfim. Você tem uma constante, um retorno mais garantido, digamos assim. E digamos que se eu fizer um cálculo, por exemplo, para vocês hoje, muito provavelmente esse cálculo vai estar bem aproximado no mês que vem. Porque a dificuldade do BTC, então, o número de ASICs que entra no mercado, ele não é tipo assim, que nem acontecer com o Ethereum. Então, se eu fizer um cálculo para vocês hoje, o Ethereum no próximo mês, você vai estar rendendo, sei lá, 20% a menos de moedas. Embora o Ethereum estava subindo, né, e estava equilibrando as coisas. No BTC é um pouco mais difícil, por quê? Porque o poder computacional já é muito grande. Né? Você já tem máquinas aí que produzem 150 terahashes. Então, diferente de placas de vídeo que no Ethereum mineravam aí mega hashes. Né, só para dar um comparativo para vocês. Então, eu acho que nessa parte, na mineração, a mineração de Bitcoin seja mais confiável no longo prazo, sem contar que você vai estar minerando a moeda mais confiável das criptomoedas. Isso eu não posso, né, falar com vocês com certeza, que a única moeda que eu posso dar certeza que eu holdaria a longo prazo é o BTC. Nenhuma outra eu posso dizer que não, vai ficar e eu vou deixar. É o melhor dos mundos, né? Tu vê os satoshis pingando na tua conta todo dia, toda semana. Só para explicar para o pessoal, quem não entendeu o termo payback, quando o Azul fala, é o tempo que aquele investimento vai voltar para você, né? Vai voltar o valor investido. O tempo de se pagar, né? Agora, Azul, uma coisa que eu achei interessante, assim, que você colocou, é desconsiderando o valor da energia. Porque a gente sabe, muita gente fala que no Brasil praticamente inviável minerar Bitcoin devido ao alto custo de energia. Quando você coloca desconsiderando o custo de energia, é porque essa energia que você tem, ela vem de alguma fonte renovável, por exemplo, energia solar, aí você consegue desconsiderar, digamos assim. Então, quando eu falo desconsiderar, isso é uma coisa que a gente conseguia ver com as métricas do canal, né? Quando a gente tinha o interesse da mineração estava lá no alto, todo mundo estava minerando independente do custo de energia. Então, tinha gente que estava pagando lá quando a gente estava nas bandeiras tarifárias lá
né, estava passando de R$1, R$1,20 o quilowatt-hora, estava minerando, independente do que fosse, justamente por causa disso. Hoje, a grande maioria do pessoal, ele está no solar, tá? Muita gente se precaveu, muita gente tem solar, não só solar, vocês sabem também como que é o Brasil, Paraguai também, mas assim, para quem quer minerar, e eu falo isso no canal lá também, eu tô com uma série de ASICs agora também mostrando, tô comprando algumas ASICs, tô testando e mostrando no canal. Se eu for pegar uma ASIC, né, ou até a própria placa de vídeo, colocar a minerar para mim aqui, pagando o custo residencial, eu não vou estar no lucro, principalmente com ASICs, porque são máquinas que o custo de energia é muito alto. Então, se você for pegar uma ASIC, eu devia ter colocado aqui atrás, mas depois eu mostro em off para vocês. Uma ASIC, que é um negocinho desse tamanho, consome 3.000 watts. Né? 3.000 watts é metade de um chuveiro, ligado 24 horas por dia. Né? Então, elas consomem muito mais do que elas renderiam se a gente for considerar essa parte de custo de energia. Mas quando eu falo desconsiderar o custo de energia, é justamente para o pessoal que tem energia solar. Eu tive contato com inúmeras pessoas, não só energia solar, mas tem gente que tem energia eólica aqui no Brasil, PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, tem gente de tudo quanto é coisa aqui no Brasil nessa parte de energia sustentável, e são essas pessoas que hoje estão aproveitando essa onda de baixa do mercado. Porque assim como a rentabilidade abaixou, o preço do equipamento também abaixou muito. Muito, muito mesmo. Disclaimer, pessoal, gato não vale, viu? Eu tentei não falar a palavra, porque eu não sei como é que. Eu não sei se vai ser cortado, mas vocês sabem como é que funciona aqui no Brasil. Não só no Brasil, também o Paraguai, viajo uma vez por mês para o Paraguai, e lá também a situação é bem parecida. Não recomendamos, é por sua conta e risco se você quiser fazer um gato, né? Eu lavo minhas mãos. Existe uma diferença muito gritante do consumo energético de uma ASIC para um rig, às vezes, de Ethereum, qual você tinha aí? Então, tem placas e placas, né? A mesma coisa com ASICs. Então, tem ASICs que são mais eficientes energeticamente, ou seja, elas produzem mais consumindo às vezes a mesma coisa, assim como tem placas de vídeo que produzem mais consumindo menos. Então, né, dando exemplo, eu tenho 3070 aqui, RTX 3070, que é uma placa de excelente custo-benefício. Hoje, nas minhas rigs, ela é a única que, se eu deixar ligada, ela está dando positivo com o meu custo de quilowatt-hora aqui. Então tá dando uma margenzinha minúscula de positivo, mas pagando residencial, tudo certinho, eu estou no positivo. Né? Estou tendo lucratividade com essa placa em específico. Tem algumas outras placas na minha rig que não valem a pena, né? Que não são tão eficientes. Se a gente considerar, aí vai depender da quantidade de placas ou qual placa que você vai colocar numa rig. Por exemplo, né, você pegar uma ASIC daquela que consome 3.000 watts e você pegar uma rig com 10, 30, 90, você vai ter o mesmo consumo. Lógico que o preço da ASIC é diferente, enfim, tem vários fatores que, né, tiram o equilíbrio de uma coisa da outra, mas as ASICs normalmente elas consomem mais, tá? Elas consomem mais, e por ser um negócio pequeno, às vezes o cara quer escalar mais e mais e mais, quer comprar 10 de uma vez, aí você vai ter que estar preparando essa parte de elétrica e tudo mais, porque é diferente de placa de vídeo. Show. Perfeito. Bom, próxima pergunta. É comigo? É. Então, Azul, um projeto promissor. Você já deu a palhinha aí antes que, longo prazo eu só holdaria Bitcoin, mas sem ser Bitcoin. Qual outra cripto você possivelmente holdaria aí para o longo prazo? Cara, eu torno a dizer que a única moeda que eu confiaria mesmo 100% em deixar a longo prazo seria o BTC. É porque depende, né? Às vezes, por exemplo, o que o Felipe fala de longo prazo, o que o Breno fala de longo prazo, o que o Rubens fala de longo prazo, e o que eu falo de longo prazo pode ser termos diferentes, mas eu vejo que longo prazo, para mim, seria algo em torno aí dos 3 a 4 anos, 3, 4, 5 anos. Vamos falar para o próximo ciclo de alta, então, para ter uma métrica, assim. O que tu rodaria fora do Bitcoin para o próximo ciclo de alta, assim? Isso, o próximo halving só BTC, né? Eu segurei só BTC. O que eu faria nesse meio tempo, e daí entra o longo e o médio prazo, dentro da mineração, tá? Que é o que eu posso falar com mais tranquilidade. A própria Caspa é uma moeda que ela está se mostrando com um desempenho bem interessante. Os desenvolvedores da moeda, eles estão bem atentos ao mercado e eles estão respondendo às queixas, né, e os pedidos dos mineradores. Então, é uma moeda que está se mostrando bem interessante, é uma moeda que é interessante para se minerar, porque
é uma moeda que consome pouca energia, que justamente por consumir pouca energia, ela também gera menos calor, né? As placas vão trabalhar mais frias. Então, nesse quesito, para longo e para médio prazo, eu estaria aí rodando ou trabalhando em cima da moeda Caspa. Tem algumas outras moedas que daí para curto prazo, né? A própria Radiant, ela se mostra aí no gráfico diário, ela tem picos aí de 5, 10% diariamente, né? Eu já mostrei nas lives que eu faço no canal que é possível você fazer diariamente esses 10%, né? Um dia aqui, um dia ali, é possível fazer 10%. Então, essas seriam as duas moedas aí que eu estaria de olho, justamente porque uma métrica que a gente tem na mineração é quanto tempo que aquela moeda surgiu e quanto tempo que ela se manteve no topo da rentabilidade. A Caspa e a Radiant se manterem no topo da rentabilidade por um mês e meio, é bastante coisa nesse mundo que a gente está agora pós-mesclagem, né? Então, seriam essas duas moedas aí que eu estaria de olho para longo, para curto e para médio prazo. Agora, longo mesmo, só BTC. Posso ser maximalista aí, mas Legal. só BTC. Agora sim, eu percebi que na tua fala em nenhum momento foi tocado o nome da Ethereum. Houve uma desilusão amorosa aí depois do merge? Que bom que você Para falou, você, cara. como minerador? Cara, é assim, eu sou... Olhando nessa parte de staking, eu fico meio preocupado com o Ethereum por conta justamente, olhando historicamente, né, do que o Ethereum foi e o que ele representa hoje. Eu não posso deixar de negar que o Ethereum hoje ele é ocupado positivamente falando por DeFi, por NFT, por tudo que a gente conhece hoje de criptomoeda, nessa parte de tecnologias, o Ethereum é culpado. Agora, se a gente olhar o histórico dos desenvolvedores, o que me preocupa não é a moeda, é os desenvolvedores. A gente olha aqui o Ethereum Classic, que é o puro Ethereum, ele foi abandonado pelos desenvolvedores justamente por conta de dinheiro, né? Então, o dinheiro maior estava nesse fork que aconteceu do Ethereum e o Ethereum que a gente conhece hoje, e eles abandonaram o Ethereum Classic. Então, por esses fatores e por essa questão, eu fico meio preocupado com os desenvolvedores, não com a moeda em si. Mas eu não, né, vendo como o mercado se reage em cima do Ethereum, eu não curto, não seguraria, não rodaria por muito tempo, não. Bom, vamos para a última pergunta, porque estamos no timing. Se você fosse transportado para daqui 100 anos, vamos supor, lá no último bloco do Bitcoin sendo minerado, o que você levaria, provavelmente Ethereum não, você já falou, e nem Bitcoin, o que você levaria para daqui 100 anos, sem ser Ethereum e Bitcoin? A gente sabe que seria Cara, Bitcoin, né? Mas se não fosse. Bitcoin é Entra um muito pouquinho aí óbvio, né? do longo Bitcoin tá prazo, na porque cara. isso aí seria longuíssimo prazo, mas vai. Algum outro projeto aí que você acha, pô, tem futuro? cara, eu não vou nem falar de moeda em si, porque como eu falei para vocês, eu não tenho nenhuma moeda que eu possa falar, não, eu vou levar comigo para o futuro, né? Pode continuar. Mas eu diria, cara, com certeza, assim, se eu fosse 100 anos daqui, eu levaria alguma coisa de energia solar, cara, porque com esses contatos da mineração que eu tive aí durante o decorrer do ano passado e nesse ano, eu conheci muitas pessoas que são especialistas e especialistas mesmo nos ramos que elas trabalham, né? E nessa parte de geração de energia, eu conheci um pessoal que é muito forte, tanto na geração de energia de pequenas centrais hidrelétricas, etc. Ou seja, é um povo que tem muita força de geração de energia. E eles me falaram uma coisa que tocou completamente algo que eu nunca tinha parado para pensar. Energia é o nosso bem mais precioso de tudo. A gente sempre vai precisar de energia. Nós nascemos precisando de energia e vamos morrer precisando de energia. Né? Então, por esse fato, com certeza, daqui a 100 anos, eu não sei como é que vai estar a situação no mundo. Né? Então, eu acho que ter a própria geração de energia, não só para mineração ou para qualquer outro fato, seria o meu bem mais precioso no futuro. Não sei como é que vai estar, não sei se vai estar que nem água, que vai acabando a cada tempo, mas energia ela sempre vai subir o preço e eu acho que a gente sempre vai precisar. Então seria um investimento aí interessante a se fazer. Eu acho que seria isso. Agora, moeda mesmo, não tenho nenhuma moeda que eu confiaria para levar daqui, porque vocês viram, né? O que aconteceu com a FTX, o que aconteceu com várias moedas que a gente tinha fundamento, que a gente achava que não, essa moeda é forte. E sumiram no mercado. Então, não sei, pode ser que eu leve daqui a 100 anos, não vale nem a própria moeda. Né? É interessante tu falar isso até, Augusto, porque a gente fez o último podcast e a gente fez com o Sérgio e ele falou justamente Energy a questão Web Token. Sobre um token que era Energy Web Token, que é um token voltado para energia. Ele tem um valor voltado para energia. E até anotei aqui esse token que eu estava estudando ele. Então ele falou justamente a mesma coisa, que ele guardaria para o futuro algo relacionado à energia. E faz muito sentido isso, sim. Bem legal.
Isso aí. Show. Estou até anotando aqui esse web token. Esse assunto de mineração, principalmente, eu acho que após o merge, por mais que a gente esteja em bear market, pelo menos pra gente que tá no mundo aqui, cripto, é algo que se tornou ainda mais interessante de se conversar para saber o que estão fazendo e tudo mais. Acredito que muita gente deve ter saído, não deve estar tendo tanta audiência quanto estava no bull market, né? Mas essa daqui foi só uma palhinha. O pessoal que quiser aí que a gente traga um bate-papo mais longo aqui com o Azul, uma live, quem sabe, para a gente falar mais sobre a mineração em si, comenta aqui que a gente vai... os equipamentos. Exato, combinar com ele, perguntar se tem ASICs do AliExpress que vale a pena comprar, que eu já vi tudo isso aí. E sigam o Augusto, o Azul do Fusca, que ele monta rig, ele faz toda essa consultoria da parte de mineração. Eu acho que no Brasil eu não conheço uma pessoa roda pelo Brasil todo, né, Azul? Que faça isso de norte a sul. Forma. Ele monta a sua rig, ele vai na sua casa, empresa, faz a rig, é isso aí, né, Augusto? Isso aí. E prepara toda a parte de mineração. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho dele, no YouTube tem bastante conteúdo, Instagram. Acho que é isso. Para finalizar, você pode falar disso, né? Fala do que você faz aí. Pra gente... teu trabalho aí, vende teu peixe. Então, como o Breno falou, muita gente saiu do mercado. Eu acho que a hora agora, né? E é o que eu sempre falei, antes de você investir, é interessante que você estude e entenda um pouco do mercado, né? Entenda onde você está entrando e saber quais são os riscos, né? A mineração eu sempre gostei dela também, porque eu gosto de tecnologia, porque eu gosto de montar computador, que é um pouco diferente, mas é basicamente um computador com várias placas de vídeo. Então eu sempre gostei disso, mas o segundo fator é que você tem algo físico, né? Você tem algo que você não comprou do nada, né? Eu acho que eu sempre falei isso também em outras lives que eu participei, que é muito mais fácil eu convencer alguém para entrar no mercado de criptomoedas, para entrar no mundo de criptomoedas, investir em algo que é físico, que ele está fazendo algo digital, mas que ele está lá na frente de você consegue ver o equipamento lá, do que eu simplesmente chegar para o cara e tentar fazer ele comprar alguma criptomoeda, né, que vai ser algo totalmente digital. Existem riscos, lógico, a gente tem stop, não tem como perder tudo, mas eu já vi gente perdendo muito dinheiro justamente porque está algo digital, você não dá tanto valor quanto aquilo que você comprou e algo está lá na sua frente. Então, se acontecer qualquer coisa, né, pelo menos eu tenho um patrimônio que eu possa estar vendendo, diluindo de acordo com o mercado que precisar. Por isso que eu gostei tanto da mineração e por isso que eu estou no mercado aí até hoje. Se você estudou e você ainda quiser, né, investir, você quiser aprender mais sobre esse assunto, tem o meu canal, está disponível, e também se você quiser consultoria mesmo, presto consultoria, fica à vontade, só entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu acho que é o canal mais próximo que eu tenho do público, para poder estar conversando sobre essas questões de mineração. Legal. Perfeito. Muito bom. Legal. Muito bom. Na pior das hipóteses, você abre uma lan house. Aqui eu teria que montar uma mega lan house, seria 300 computadores, então é bastante coisa. Pô, fechou. Bom, valeu, Azul. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigadão. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, então, aqui no Cripto TV e especificamente no 21 Minutos. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.